Desde que as vacinas começaram a ser aplicadas na população, uma dúvida tem se tornado frequente entre as pessoas que estão sendo imunizadas e também entre os profissionais da saúde. Afinal, é necessário ou não fazer um exame para avaliar se a vacinação induziu a produção de anticorpos? Essa resposta a gente confere na reportagem de Sêmia Mauad. Vamos ver. Dona Dinei tem 65 anos. Foi vacinada contra o novo coronavírus há cerca de um mês. Ela teve algumas reações. Deu reação em mim. O que a senhora sentiu? Senti dor de cabeça, tontura, tudo isso. A tia da Carla também não se sentiu bem depois de receber a imunização. Tipo, não sentiu bem, ficou, o corpo deu reação à injeção. Deu mal-estar? Aham. E a sua tia já tomou a segunda dose? Não, foi só a primeira. O percentual de quem tem algum tipo de reação é muito pequeno em todo o mundo. E normalmente ocorre quando a pessoa está com a imunidade muito baixa. Mas na dúvida, tem gente que ainda procura testes sorológicos para descobrir se a imunização foi realmente eficiente e qual a resposta da vacina no organismo. Existem aí vários tipos de testes, né? São os testes que vão medir anticorpos. Então aí a gente tem anticorpos totais, a gente tem anticorpo anti-S, que é S de spike, que é aquela proteína que dá o nome do coronavírus. A gente tem anticorpo neutralizante, a gente tem IgG anti-spike. Então, assim, existe aí vários testes. Hoje, o que nós temos dentro dessa enormidade de apresentações de testes, o melhor para fazer, que é aquele que realmente interessa, é o chamado anticorpo neutralizante e também o IgG anti-RBD. RBD é aquele pedacinho do vírus que vai se ligar na nossa célula e que vai fazer com que o vírus entre dentro da nossa célula. Então, esses hoje são os melhores testes considerados para se fazer caso o indivíduo queira saber se ele tem ou não tem anticorpo. Então, é o anticorpo neutralizante e o IgG anti-RBD. Claro que o organismo precisa de um tempo para a produção de anticorpos. Esse período normalmente ocorre 15 dias depois que a pessoa recebe a segunda dose da imunização. Como é que a vacina funciona? A vacina você coloca o vírus, a bactéria no seu organismo, mas sem capacidade de causar doença, tá? E aí o seu organismo identifica aquele vírus, aquela bactéria como algo estranho e elabora uma resposta imune. Toda resposta imune tem produção de anticorpos, que é a chamada resposta imune do tipo humoral, e tem a resposta imune do tipo celular, com produção de células especiais, de substâncias especiais. Então, toda vacina leva aí à produção dessas duas formas de imunidade. A imunidade celular e a imunidade humoral. Mas calma, se os exames atestarem a falta de indução dos anticorpos contra a Covid-19 depois da imunização, não significa que a pessoa está desprotegida contra a doença. Primeiro, que o indivíduo tome as duas doses da vacina, sempre. Se for a Coronavac, tome a primeira, 3 a 4 semanas depois a segunda, 15 dias depois da segunda, faça então a testagem, caso queira. No caso da AstraZeneca, a vacina de Oxford, ele toma a primeira, 3 meses depois a segunda e 15 dias depois da segunda dose ele faça a dosagem dos anticorpos. Nem a Sociedade Brasileira de Imunizações, nem a Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda que sejam dosados esses anticorpos. E não recomenda por quê? Exatamente por isso. Tem pessoas que não vão produzir anticorpos nesses 15 dias depois da segunda dose e não quer dizer que ela não tem imunidade. Ela pode levar mais tempo para produzir, ela pode produzir uma quantidade pequena que não é vista, não é detectada pelos exames, ou ela pode produzir aquele outro tipo de imunidade que a gente comentou, que é a chamada imunidade celular, que ainda não tem exames para a gente verificar se a pessoa tem ou não tem essa imunidade celular. A médica ainda ressalta a importância da vacinação para que a população fique protegida contra a Covid-19. É muito importante que a população se vacine, não deixe de se vacinar. Ah, mas eu teve fulano que tomou a vacina e ficou doente. A vacina, ela tem importância fundamental nas formas graves da doença, para evitar a internação, para evitar a intubação, para evitar casos graves e óbitos. Então, a vacina não vai evitar a transmissão, a vacina não vai evitar os casos assintomáticos nem leves, mas é importantíssimo que se tome. E fazer os anticorpos depois é uma decisão muito individual do paciente com o seu médico.
todo mundo fica curioso, quer saber se tem ou não tem anticorpo. Agora, não ter anticorpo, como a gente já explicou, não quer dizer que a vacina não fez efeito.